Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Queria agradecer à organização do INSUS pela oportunidade na apresentação do estudo. É uma apresentação que parte do artigo Uma análise crítica da expansão dos BRICS e das agendas emergentes do Sul Global. O trabalho discute, a transformação do BRICS em BRICS+, e analisa essa ampliação que reposiciona o agrupamento na disputa pela ordem internacional. A ideia central é tratar o BRICS+, como uma plataforma em construção, de enorme potencial político, agendas emergentes e, obviamente, contradições internas e externas. O problema central da pesquisa está relacionado ao ponto em que medida a expansão dos BRICS amplia a capacidade do bloco de atuar na governança global. A ampliação para BRICS+, ele reforça definitivamente um peso econômico, demográfico, energético e geopolítico do agrupamento. Ao mesmo tempo, esse processo ele incorpora novas agendas do Sul Global, governança climática, desenvolvimento sustentável, soberania digital. O objetivo do artigo, portanto, ele é analisar criticamente essa expansão, compreender como ele reposiciona o BRICS+ na disputa pela definição da ordem internacional, de uma certa ordem internacional. A pesquisa ela adota uma abordagem qualitativa, baseada em revisão de literatura especializada, análise documental. Foram considerados estudos acadêmicos sobre BRICS, o global, multipolaridade, compreensão, coordenação, Sul-Sul, governança global, junto com documentos institucionais, declarações das cúpulas, comunicados. O percurso metodológico se organiza em 3 eixos. O primeiro, o reforço material do bloco. O segundo, uma certa incorporação das agendas emergentes. E o terceiro, tensões internas, assimetrias de poder, limites de coordenação. Os BRICS nascem inicialmente como uma categoria econômica. O termo BRIC foi formulado pelo John Neal ainda em 2001 para identificar Brasil, Rússia, Índia e China, economias emergentes de grande potencial à época. A partir de 2009, com a primeira cúpula dos chefes de estados, o agrupamento ele ganhou uma certa densidade maior, político-diplomática. Em 2011, a entrada da África do Sul e a partir disso foi formalmente reconhecido como BRICS. Esse novo salto ele ocorre a partir da cúpula de Joanesburgo, em 2023, quando o bloco decide a ampliação, decide pela ampliação e com a entrada dos novos membros, Egito, Etiópia, Irã, Arábia Saudita, Emirados Árabes e Indonésia, o BRICS passa a se projetar como BRICS+, com maior alcance regional e uma diversidade política também. E a expansão definitivamente altera um peso material do agrupamento. O BRICS ele passou a reunir uma parcela expressiva da população mundial, ampliou a participação no PIB global, paridade de poder de compra e concentra uma parte muito relevante na produção mundial de petróleo. É um reforço que não é apenas numérico, ele amplia uma capacidade de barganha do bloco em negociações internacionais, especialmente em temas como energia, comércio, financiamento, infraestrutura. E por isso o BRICS+, ele se apresenta como um contraponto aos arranjos liderados pelo Norte Global, em especial o G7, ainda que sua capacidade de agir de forma coesa dependa de uma superação de disputas internas. Algo não muito diferente do próprio G7. Uma das agendas emergentes mais importantes é a governança climática. O artigo dá bastante ênfase a essa pauta. O BRICS+, ele reivindica uma leitura do clima a partir do Sul Global, um destaque para o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. É um princípio que reconhece que países desenvolvidos tiveram um papel histórico na maior emissão de gases de efeito estufa, enquanto muitos países em desenvolvimento enfrentaram impactos climáticos severos, com menor capacidade, seja capacidade fiscal, tecnológica, o que for. Ao mesmo tempo, o artigo ele mostra uma contradição importante, já que o bloco reúne grandes consumidores e produtores de combustíveis fósseis,
Com a entrada de países altamente dependentes do petróleo, Arábia Saudita, Irã, Emirados Árabes Unidos, torna-se ainda mais difícil construir consensos climáticos mais ambiciosos nesse sentido. Outra agenda emergente é a soberania digital. O artigo mostra que o BRICS+, a disputa pela ordem internacional também passa pelo esse controle de dados, infraestrutura digital, inteligência artificial, fintech, sistemas de pagamento e plataformas tecnológicos. É uma agenda que responde à concentração de poder em grandes empresas e padrões tecnológicos no norte global, né? O bloco ele busca ampliar uma autonomia em tecnologia, dados de infraestrutura, defendendo uma governança digital mais multipolar. Ainda há tensões, os países do BRIC+, possuem modelos distintos de regulação da internet e da esfera digital. Em alguns casos, a defesa da soberania pode conviver com práticas internas de uma certa vigilância, controle, restrições de liberdade. No campo financeiro, o BRICS ele procura criar instrumentos próprios para reduzir dependências históricas da ordem monetária, um novo Banco de Desenvolvimento, o arranjo contingente de reservas expressam essa tentativa de construir mecanismos de financiamento e proteção cambial menos subordinados à FMI, ao Banco Mundial e à centralidade do dólar. O BRICS+, como a gente já viu, não é um bloco homogêneo, ele reúne sistemas políticos bastante distintos, modelos econômicos dos mais variados, disputas regionais e de diferentes graus de alinhamento em relação aos Estados Unidos, à União Europeia, a rivalidade entre China e Índia, as sanções sobre Rússia e Irã, a dependência de combustíveis fósseis e os interesses próprios de cada país dificultam a construção de posições comuns. Outro ponto central é a simetria interna. A China concentra grande parte do peso econômico, comercial, financeiro do agrupamento. Isso fortalece a escala do BRICS+, mas também cria um risco de reproduzir dentro do próprio sul global hierarquias que o bloco afirma contestar, né, no plano internacional. E, por fim, a principal contribuição do artigo é mostrar, né, que o BRICS+, deve ser compreendido em sua ambivalência. De um modo, a expansão amplia o peso material do bloco, fortalece sua projeção diplomática e abre espaço para agendas relevantes do sul global, justiça climática, financiamento alternativo, soberania digital. Do outro, o agrupamento permanece atravessado por uma heterogeneidade, assimetrias, dificuldades de coordenação. Por isso não se trata de idealizar o BRICS+, de forma alguma, como uma resposta automática a essa ordem internacional desigual. O ponto central ele precisa ser outro, né, já que o BRICS+, ele cria um espaço de disputa. Países que historicamente foram tratados como cenários de grandes decisões internacionais passam a reivindicar uma maior autoria na formulação de normas, instituições, protagonismo, né, na agenda global. Agradeço mais uma vez o espaço, esse é o nosso contato, estamos à disposição. Obrigado.